Graça e paz. Sou o pastor Adriano Queiroz, presidente da Igreja Comunidade Evangélica Fé em Ação, uma igreja que anda por fé e não por vista, querido. Quero deixar uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. Isso mesmo, uma palavra que possa trazer alegria, esperança para o teu coração e para o meu coração também. Amém, querido? Como é bom estar aqui para trazer essa palavra que eu tenho certeza que veio da parte de Deus, do coração de Deus. Amém? Que diz assim, olha, está lá no livro de Mateus, Mateus 17, fala da transfiguração de Jesus perante 3 discípulos. Isso mesmo, perante 3 discípulos. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, e disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém, querido? Querido, que interessante, né? Como que a palavra de Deus ela é profunda e muito interessante. Olha esse texto aqui, dizendo sobre a transfiguração de Jesus, ou seja, a transformação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira para escolher os seus 12 discípulos. A Bíblia fala que Jesus orou, passou a noite inteira orando para escolher os seus 12 discípulos. E desses 3 discípulos, ele escolheu só 3. 3, isso mesmo. A Bíblia diz que Jesus levou eles no monte, em um lugar particular. Isso mesmo, um lugar particular. Eu só posso convidar alguém, né, para entrar no meu particular, para ter algo, para ser íntimo, para me revelar algo, se a pessoa for muito íntimo de mim. Então, Jesus, ele escolheu 3, Tiago, Pedro e João. Isso mesmo, ele escolheu somente 3. Dos 12, ele escolheu 3, para ser íntimo dele. Querido, o tema dessa mensagem aqui que eu quero compartilhar com vocês é íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Íntimos de Jesus. Íntimos do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus outorgou sobre nós o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós buscamos essa intimidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por mais que muitas das vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, o próprio Espírito Santo nos leva a ter essa comunhão, essa intimidade com o Pai, desde que nós queremos. Tem que querer. Se não querer ser íntimo, querido, olha, se torna mais um seguidor, se torna mais um de ouvir falar, mas, porém, não tem essa intimidade.
Então Jesus chamou esses três para ser íntimos dele, para ver algo interessante. Sabe o que ele viu ali? A transfiguração de Jesus. Houve essa transformação. E o mais interessante dessa transformação, soou uma grande voz, dizendo assim: olha, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. Escutai-o, escutai-o. A Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas. Ou seja, Deus se manifestou ali perante a Jesus e perante os três discípulos. E esses três discípulos puderam contemplar ali essa transformação de Jesus. A Bíblia fala que uma grande nuvem luminosa os cobriu. E logo em seguida Deus manifesta através da fala, dizendo: este é meu filho a quem tenho prazer, a quem tenho com prazer. É isso, querido, que é o mais interessante. É quando nós andamos com Jesus, quando nós buscamos esta comunhão com Ele, Ele nos revela algo tremendo. Sim, revela intimidade. Engraçado que quando os discípulos, três discípulos, viram este momento, essa experiência marcante, eles ficaram com medo. E Jesus chegou diante deles e falou: olha, não tenham medo. E de fato, querido, quando nós estamos em Cristo, quando nós temos intimidade com Cristo, nós não temos medo. Não temos, querido. Não temos medo da morte, não tememos a morte, não tememos aquilo que pode vir. Sabe por quê? Porque nós sabemos a quem nós temos crido. E se estamos crido no Senhor Jesus, então Ele faz com que nós permanecemos nele e Ele em nós. Então o medo não toma conta de nós. O medo não toma conta da nossa existência. Sabe por quê? Porque nós sabemos que estamos com Ele. Nós temos intimidade com Ele. Nós somos íntimos com Ele. Então por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, ele começa a orar dizendo: Senhor, o Senhor nos cerca em volta. Senhor, o Senhor nos conhece. Senhor, o Senhor me formou. O Senhor me conhece. O Senhor me cerca em volta. Ah, querido, quando nós entendemos esse propósito da intimidade com Ele, nós passamos a confiar mais. Quando a pessoa ela é íntima de Deus, ela tem algo primordial na vida dela, que é a comunhão com Deus, que é a comunhão com Jesus. Isso mesmo. Isso é um relacionamento que ele tem com Jesus, porque ele é íntimo de Jesus. Ele é íntimo do Filho de Deus. É por isso que muitas das vezes, ou constantemente, ele quer ter uma vida de comunhão. Sabe como? Através da oração. Porque a oração, ela faz com que você tenha comunhão constante. A oração com Deus faz com que você tenha intimidade com Ele. Faça com que você cresce com Ele. A Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Mas a Bíblia diz também que toda oportunidade que Jesus tinha, a Bíblia fala que Jesus ia para um lugar, para um canto, e ali orava a Deus. Comunhão com o Pai. Quem não quer ter comunhão com o Pai? Se você quer ter uma comunhão íntima com o Senhor, primeiro passo, vida de oração. A oração te leva, querida, a você conhecer a Deus. Quanto mais você ora, mais íntimo você fica. Quanto mais você ora, mais resposta de oração se torna, querido. A
A oração é comunhão com Deus, é falar com Deus. Uma certa vez, tinha uma irmã, ela estava cozinhando ali, fazendo o seu almoço, e ela chateada, de repente, ela fazendo o seu almoço, desliga as panelas, pega uma cadeira, estende a cadeira e fala: Senhor, senta aqui, Jesus. E ali ela pega outra cadeira e coloca próximo a essa cadeira, em frente a essa cadeira. E ali ela começa a dialogar com o Senhor Jesus. Ela começa a falar com Deus, falar com o Senhor Jesus, e se derrama diante dele. Ali, falando com ele, no término, ela volta a fazer os seus afazeres, enfim, desabafou com Deus. Ela teve um momento de comunhão com ele. Enfim, aí mais tarde ela saiu. Enfim, nunca viu uma pessoa. Chega uma irmã diante dela na rua, nunca viu, não conhecia. Deus manda te dizer: Ele ouviu a sua oração. Ele estava lá com você. Ele manda te dizer que Ele ouviu sua oração. Sabe por quê, amado? Porque Deus é onipresente. Porque quando você entra no teu quarto, aquilo que a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, que o melhor lugar para você falar com Deus, querido, é no teu aposento, no teu quarto. Quando você entra no teu quarto ali é você e Deus. É comunhão constante, ali você fala, expressa o que está dentro do teu coração. E a oração, querido, é isso, é diálogo. É diálogo para com Deus. Aí, mas você precisa ter algo, querido, crer, confiar. Crer e confiar naquilo que Deus está presente. Deus está ouvindo as suas orações. A Bíblia fala assim que os ouvidos de Deus não estão tapados, que não possam ouvir. Então, querido, quanto mais você ora, mais Ele ouve as suas orações. As suas orações não são vãs. Pelo contrário, Ele está ouvindo, querido, a sua oração, o teu amor. Então, querido, a intimidade com Deus nos leva, querido, primeiro passo, vida de oração. A vida de oração. É isso mesmo. Olha, outra coisa que nos leva a essa intimidade com Deus é conhecimento. Quanto mais conhecimentos temos do Pai, agora só podemos ter esse conhecimento de Jesus quando nós meditamos em Sua palavra. Isso mesmo, a palavra. Alimentar-se da palavra, encher-se da palavra. É a palavra que te leva a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus, a conhecer ao Espírito Santo através da palavra. É a palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos fortalece. É a palavra. Quanto mais buscamos a palavra, mais conhecimento nós adquirimos. Como que eu vou conhecer algo de alguém, sendo que eu não procuro conhecer, sendo que eu não procuro dentro da palavra? Diz assim, olha, em João 15:7, e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, se a palavra de Deus permanecer em você, querido, certamente aí você vai ter uma vida vitoriosa. É por isso que o salmista diz assim, olha, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Quanto mais nós adquirimos conhecimento, e além de adquirir conhecimento, e vivemos a palavra, porque não adianta querer somente conhecer, mas não viver a palavra. O segredo é conhecer e viver, colocar em prática. Quando nós adquirimos a palavra, quando nós vivemos a palavra, aí sim, querido, de fato, nós estamos entendendo o Evangelho. O propósito do Evangelho é quando nós
buscamos esse conhecimento. E além de buscarmos esse conhecimento, nós vivemos a palavra. E quando nós praticamos a palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque praticamos a palavra, temos conhecimento da palavra. Você está entendendo o propósito aqui? Olha aqui, olha, a intimidade nos leva a crescer em Cristo. Prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Deus. Então, quando nós entendemos isso, ser íntimo de uma pessoa é conhecer praticamente tudo sobre ela. É quando procuramos conhecer a Deus, nos tornamos íntimos do Senhor. Olha que interessante que diz no livro de Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Procura conhecer a palavra de Deus e saber mais para ter intimidade com o Senhor. Olha, querido, por isso que o princípio, por isso que a sabedoria, ela é o temor do Senhor, é o princípio de sabedoria. Por isso que quando nós adquirimos sabedoria, conhecimento, gera em nós mais temor de viver uma vida de iniquidade, de erros, andar na contramão da palavra, porque nós temos conhecimento. E a Bíblia, o que é que ela fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Primeiro passo, vida de oração. Eu sou íntimo. Quer ser íntimo de Deus, querido? Vida de oração. Não importa a circunstância que você está vendo, não importa a situação que você está passando, mas creia e ore. Dependente da situação, vida de oração. Aí quando nós entendemos o propósito do profeta Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Quanto mais oramos, mais chegamos diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos comunhão com Ele. Confiamos. E quando nós entramos em oração mesmo, já é um ato profético de fé. É um ato profético, querido. Sabe por quê? Porque você já está entrando em oração, crendo que Deus está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Amém, querido? Então, quando nós entendemos isso, querido, é por isso o primeiro passo, vida de oração. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Vida de oração. Aí, o segundo passo, conhecimento. Se as minhas palavras permanecerem em vós, conhecimento, relacionamento, querido. Aí nós passamos a entender o propósito do Senhor. Permaneceres em mim. Quanto mais permanecemos nele, ele permanece em nós. Quanto mais buscamos, querido, mais íntimos nos tornamos. E hoje nós temos esse privilégio de nos tornarmos íntimo dele, íntimo de Cristo. Entendemos esse propósito, amado, dessa intimidade com o Senhor. Os 3 discípulos, eram 12 discípulos, mas só 3 tiveram uma experiência, digamos assim, um segredo com Jesus, porque Jesus pediu para eles não contarem para ninguém, até que ele fosse para o Pai, até que ele ressuscitasse. Querido, olha que interessante. Então, os 3 tiveram um segredo com o Senhor Jesus, tiveram uma intimidade com o Senhor Jesus. Não seja somente a multidão, amado, de ouvir falar, de religiosidade. Não, mas experiências reais com o Senhor. Não seja somente um seguidor, mas seja filho. Filho que tem intimidade com o Pai. Não seja igual o irmão do filho pródigo, que ele estava na casa do pai,
O irmão dele saiu, fez todas as suas escolhas equivocadas, aprontou, depois voltou. E veio outro irmão, estava na casa do pai, aproveitar do pai, ser íntimo do pai, não. Só ficava longe do pai e depois achou ruim com o pai, porque o pai deu uma melhor festa para o irmão que retornou, que estava perdido e retornou. E o outro irmão que estava lá, em vez de aproveitar o pai, ter intimidade do pai, abraçar o pai, ter oportunidades de relacionar com o pai, de envolver com o pai, não. Pelo contrário. Achou ruim quando o pai fez uma festa comemorando o retorno do irmão que se havia perdido. Essa palavra que eu quero deixar ao teu coração. Seja íntimo de Jesus. Seja íntimo dele. Porque o prazer dele é ser íntimo com você. Então, querido, quando nós temos essa intimidade, nós não temos medo, querido. Nós não temos medo, querido. Não temos. Aí, amado, nós entendemos quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 38 e 39. Quando ele diz assim, olha, pois eu tenho uma certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada, querido, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra que eu deixo ao teu coração. Seja íntimo de Jesus. Seja íntimo do Espírito Santo. Jesus é uma pessoa que habita em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. Lembre-se, querido, você não está só. Deus é com você. Um dos atributos de Deus se chama onipresença. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Isso é a onipresença. Ele está em você por meio do Espírito Santo. Então, querido, lembre-se de uma coisa, você não está só. Jesus, ele fala assim, quando ele foi para o Pai, ele disse algo lindo. Eu vou para o Pai, mas enviarei outro, o Espírito Santo, Consolador. Nós não estamos só. Amém, querido? Seja íntimo de Deus. Seja íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Eu quero deixar aqui. Me segue lá no canal, querido, nosso canal, Pastor, ou seja, PR. Adriano Queiroz. Esteja ali, querido, se inscrevendo. Tá bom, querido? Sempre terá uma palavra ali que vai de encontro ao teu coração. Tá bom? A Igreja Comunidade Evangélica Fé em Ação, uma igreja que anda por fé e não por vista. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.